Olá, abençoado, graça e paz. Glória a Deus pela sua vida, você que está me assistindo agora nesse DVD. Que os anjos de Deus estejam ao seu favor. Graça e paz a você, abençoado. Graça e paz a você, abençoada. Tem um assunto novo para hoje. Nesse DVD eu tenho um assunto novo. Vamos lá? Está com a sua Bíblia aí? Bíblia, papel e caneta. Tenha o costume, habitue-se a anotar tudo que Deus te fala, todas as revelações que Deus te fala através de mim, anote num papel, marque na sua Bíblia, marque até a data, para que você saiba quando Deus falou com você. Era assim que era com Ezequiel. Ezequiel fazia dessa forma. Você vai ler Ezequiel, ele fala, no 20º ano, ao 5º dia, na 6ª semana, ele marcava tudo, ele anotava tudo. Então, habitue-se a anotar todas as revelações que Deus te dá. Marque na Bíblia, marque num caderno, tenha um caderno só de anotações. Vamos a esse novo assunto? Como entender Paulo? Pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, uma caneta e um caderno. Como entender Paulo? Tem pessoas que dizem que muito difícil entender Paulo, que nossa, Paulo era muito complexo. Muito difícil. Não, para mim não é difícil, e eu vou te ensinar como entender Paulo, e você vai ver que não tem nada de difícil. Como entender Paulo? Primeiro, para você entender Paulo, você precisa conhecer Paulo. Como é que você vai entender alguém que você não conhece? Não é verdade? Como entender Paulo? Vem comigo, Romanos capítulo 11, abra sua Bíblia. Em Romanos, capítulo 11, e o Espírito Santo, através de mim, vai te ensinar como entender Paulo, as mensagens de Paulo, os ensinos de Paulo, a linguagem de Paulo, né? Primeiro texto, Romanos 11. Você pode pegar esse DVD e fazer estudos na sua casa. Chame seus amigos, os irmãos, os familiares, né, os vizinhos. Coloca o DVD, cada um pega a sua Bíblia, um caderno, uma caneta, e já está ali o estudo, né? Como se eu estivesse ministrando na sua casa. É assim que funciona. Muitas ovelhas em todo o Brasil já estão fazendo isso, tá? Reúna seus amigos, vizinhos, parentes, coloca o DVD, cada um pega a sua Bíblia, pega uma caneta, um caderno e vai anotando tudo que Deus fala para vocês. Amém? Como entender Paulo? Romanos 11, versículo 13. Bom, todos sabem que Romanos foi Paulo que escreveu, né? Então, ele está dizendo assim, Romanos 11, 13. Paulo diz, convosco falo gentios. Para aí. Paulo está dizendo que ele está falando com os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são judeus, ou seja, que não tem sangue israelita, tá? Você que é brasileiro, americano, inglês, chinês, japonês, argentino, você que é australiano, você que é português, você que é italiano, você que não tem sangue israelita, judeu, hebreu. Na Bíblia, você é chamado por Deus de gentil. Não é uma pessoa gentil com L. Gentio, ou seja, estranho, estrangeiro. Por que estrangeiro? Porque Jesus, ele veio para os judeus. E mesmo antes de Jesus, o povo de Deus na Bíblia eram os judeus, os hebreus. Quem não era judeu, quem não era hebreu, na Bíblia, por Deus, era chamado de gentil, que significa estrangeiro, estranho. Como nós, brasileiros, americanos, ingleses, portugueses, alemães, russos, italianos, como nós não somos judeus, nós somos conhecidos por Deus como gentios. Então, gentios são os não judeus. Quem não é judeu é conhecido na Bíblia por Deus por gentil. Então agora ficou mais fácil de você entender Paulo. O assunto é como entender Paulo. Já te expliquei quem são os gentios, ou seja, os não judeus,
homem, mulher, criança, velho, casado, solteiro, todos aqueles que não são judeus, não são hebreus, não têm sangue israelita, é conhecido diante de Deus por gentil. Então, Romanos 11:13, Paulo está falando: convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, ou seja, apóstolo dos não-judeus. Paulo é apóstolo dos não-judeus. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, é Paulo. Ele está dizendo, enquanto, Romanos 11:13, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Quer dizer, eu vou reconhecer a Deus no meu ministério. Eu continuarei firme na minha pregação, no meu ensino, na minha missão. Ministério é missão. Glorificarei a Deus no meu ministério, na minha missão. E qual era a missão de Paulo? Você sabe que Paulo, ele foi revelado por Deus lá pela boca de Isaías. Deus falou de Paulo pela boca do profeta Isaías. Paulo não tinha nem nascido. 800 anos antes de Paulo nascer, Deus tinha falado de Paulo pela boca de Isaías. Deixa Romanos 11 aberto. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 42. Vamos comparar. Deixa Romanos 11 aberto. Abra Isaías 42. Veja na sua Bíblia. Isaías 40. Abra no meio da Bíblia Salmos. Depois Provérbios. Depois Eclesiastes. Depois Isaías. Isaías 42 está aqui. Versículo meia dúzia. Versículo 6. Deus tinha falado de Paulo pela boca de Isaías. Havia uma profecia a respeito de Paulo, que ele seria o apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado. Então, havia uma profecia de que Paulo seria o enviado por Deus aos gentios, ou seja, ao povo não judeu, ao povo não israelita. Isaías 42, verso 6, veja na sua Bíblia. Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, aqui tem um sujeito oculto, quer ver? Te chamei em retidão. Te chamei. Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em retidão. Te chamei quem? Sobre quem que Deus está falando? Deus está dizendo pela boca de Isaías que chamou alguém. Suponha que nós não saibamos quem é esse alguém. A Bíblia vai ter que dizer quem é esse alguém. E eu vou te mostrar na Bíblia a respeito de quem Deus está falando. Em Isaías 42, 6, há uma profecia. Eu, o Senhor, te chamei em retidão. Eu te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Está vendo? Isaías 42, 6. Deus disse pela boca de Isaías: eu, o Senhor, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Aí você vai me dizer: apóstolo, mas aqui não fala que é Paulo. E você está certo, não fala mesmo. Isaías 42, 6 não fala que é Paulo, porque Paulo não tinha nem nascido. Só que eu quero que você abra também agora em Atos capítulo 13. E você vai ver o que o próprio Paulo disse. E então você vai entender que Isaías 42, 6 dizia a respeito a Paulo. Olha lá. Atos capítulo... Deixa o Isaías 42 aberto. Deixa o Isaías aberto. Deixa o Isaías 42 aberto. Deixa o Romanos 11 aberto. E abra o terceiro livro, Atos 13. Olha lá, ó. Depois de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos 13, verso 47. Está aqui, ó, já achei. Atos 13, 47. Diz assim, Atos 13, 47. Aliás, eu vou até ler o 46 para você ver quem está falando. A respeito de quem está falando.
Atos 13, 46, diz assim: mas Paulo, olha ele aqui, Atos 13, 46, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós quem? Aos judeus, era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios. Atos 13, 46, está dizendo que eles pregaram para os judeus, mas os judeus não receberam, então eles foram para os gentios. Olha o verso 47, agora sim, Atos 13, 47. Pois assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios. Olha lá, está citando, Paulo está citando Isaías 42, 6. Está claro ou não está claro? Isaías 42, 6 diz que Deus tinha levantado um homem, ou queria levantar um homem, que seria enviado para os gentios, luz dos gentios, para pregar aos gentios, aos não-judeus. Ora, quem seria esse homem? Atos 13, 47, Paulo diz: pois assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Olha o 48, Atos 13, 48. Os gentios, está claro? Atos 13, 48. Os não-judeus, os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Está vendo? Atos 13, 47, Paulo tomou posse de Isaías 42, 6. Entenda isso, irmão, irmã. O assunto é, como entender Paulo? Romanos 11, 13, Paulo disse: convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios. Mas quem colocou Paulo como apóstolo dos gentios? Havia uma profecia a respeito de Paulo. Isaías 42, 6, Deus tinha falado: eu te pus para a luz dos gentios, eu te chamei em retidão. Só que ninguém sabia quem era. Em Isaías 42, 6, ninguém sabia. Paulo não tinha nascido, era 800 anos antes de Paulo. Então, em Atos 13, 47, Paulo tomou posse. Paulo disse assim: opa, Isaías 42, 6, Deus está falando a meu respeito, sou eu. Ele me colocou como luz dos gentios. Paulo disse: Isaías 42, 6 fala sobre mim. É uma profecia a meu respeito. Está entendendo? Romanos 11, 13, Paulo é o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque em Isaías 42, 6 havia uma profecia a respeito dele. Em Atos 13, 47, Paulo deixou claro: olha, assim disse o Senhor, ele me colocou como luz dos gentios. Amém? Está claro ou não está claro? Agora, pode fechar o Isaías, pode fechar o Romanos, pode fechar o Atos. Abra em 1 Timóteo. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. O assunto é como entender Paulo. Então eu te disse, para entender Paulo, primeiro você tem que conhecer Paulo. E o que nós estamos conhecendo aqui? Que havia uma profecia a respeito de Paulo, que Deus o levantaria como apóstolo dos gentios, luz dos gentios, pregador dos gentios. Ele mesmo disse isso. Vamos ver agora 1 Timóteo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Veja como que é tudo claro. Quando você tem conhecimento, tudo fica claro. 1 Timóteo 2, 7. Paulo falando. 1 Timóteo 2, 7. Paulo disse: para isto fui designado. Algumas Bíblias diz fui enviado. Designado é enviado. 1 Timóteo 2, 7. Paulo falando: para isto fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Está claro ou não está claro? Então, como entender Paulo? Como entender Paulo? Primeiro você tem que conhecer Paulo, você tem que saber a história dele, o currículo de Paulo. Isaías 42, 6, havia uma profecia a respeito dele. Romanos 11, 13, ele disse: convosco falo gentios, eu sou o apóstolo dos gentios. Ele estava se apresentando. Enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Romanos 11, 13.
em Atos 13:47, Paulo disse, olha, assim me ordenou o Senhor, eu te pus como luz dos gentios. Paulo estava dizendo que tudo estava claro na vida dele. E agora em Timóteo, 1 Timóteo 2,7, Paulo diz, para isto eu fui enviado, para isto eu fui designado, pregador e apóstolo, digo a verdade e não minto, mestre, sublinha na sua Bíblia, mestre dos gentios. Está claro ou não está claro? Paulo era pregador, apóstolo e mestre dos gentios. Ora, quem são esses gentios? Nós somos gentios, ou seja, os não-judeus. Então, o que isso significa? Que a palavra de Deus para nós não está com Pedro, não está com Tiago, não está com João. A palavra de Deus para nós está com Paulo, o apóstolo dos gentios, que somos nós, os não-judeus. Está claro ou não está claro? Agora você vai começar a entender a Bíblia melhor. Ou agora, de fato, você vai entender a Bíblia. Lembra por que você não entendia a Bíblia antes? Porque você fazia uma mistura. Um pouquinho de Paulo, um pouquinho de Tiago, um pouquinho de Pedro, um pouquinho de João, um pouquinho de Mateus, um pouquinho de Moisés. Aí virava uma salada, não entendia nada. Era uma bagunça. Por isso que muitos, se é que você já não disse também essa frase, por isso que muitos dizem, a Bíblia entra em contradição. A Bíblia não entra em contradição, é você que não conhece a Bíblia. Você não tem a visão panorâmica da Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia como um todo. Você precisa saber para quem que João foi enviado, para quem Tiago foi enviado, para quem Pedro foi enviado e para quem Paulo foi enviado. Agora a Bíblia fica clara, agora as coisas começam a esclarecer. Você vai ler João, não vai se encaixar com a sua vida, porque você é gentil, ele foi enviado para os judeus. Você vai ler Pedro, não vai se encaixar com a sua vida, você é gentil e ele foi enviado aos judeus. Você vai ler Tiago, dos três, o Tiago era o pior, se é que eu posso dizer assim. Por quê? Porque o Tiago, ele era judeu, enviado aos judeus, um pregador da lei. Você sabia que Tiago escreveu 5 capítulos? O livro de Tiago, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Olha, em 5 capítulos, nenhuma vez o Tiago disse a frase, em Cristo. Vou falar de novo. O Tiago escreveu 5 capítulos. 1, 2, 3, 4, 5. Nenhuma vez em 5 capítulos o Tiago disse a frase em Cristo. Pode ler sua Bíblia. E por que ele não disse? Porque ele não entendia nada sobre a vida em Cristo. Porque ele tinha andado, vivido com Jesus de Nazaré. O Jesus judeu. Tiago, judeu, viveu, andou, discípulo do Jesus judeu. Pedro, discípulo do Jesus judeu. O João, discípulo do Jesus judeu, Jesus de Nazaré. E Paulo? Paulo nunca andou com Jesus judeu. Paulo nunca andou com Jesus de Nazaré. Está claro ou não está claro? Paulo é apóstolo de Cristo ressuscitado. E Pedro, Tiago e João, discípulo de Jesus de Nazaré. Está aí toda a diferença. Está aí a diferença. Se você ler Tiago, não vai encaixar com a sua vida. Por quê? Tiago foi enviado para os judeus. Você é gentil, então não vai se encaixar. É igual você abrir uma carta que não é sua. Você se chama João e vai abrir a carta da Maria. Não vai encaixar, porque a pessoa que escreveu para Maria está falando com a Maria. Se você se chama João, não vai encaixar. A carta não vai encaixar com a sua vida. É a mesma coisa se você ler Tiago. É a mesma coisa de você ler João, de ler Pedro. Por quê? Eles não foram enviados aos gentios. Eles foram enviados aos judeus. Está claro ou não está claro? Gálatas 2,7 diz isso claramente. Gálatas 2,7, Paulo disse que Pedro, Tiago e João foram enviados aos judeus. E ele aos gentios. Como ele disse em Romanos 11,13. Convosco falo gentios. E enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Está claro ou não está claro? E para fechar com chave de ouro, Romanos capítulo 1. Abra sua Bíblia. Veja, não é difícil perceber isso, que tudo que eu estou falando tem fundamento, base bíblica. O assunto é,
como entender Paulo. Antes você não entendia. Ora, nem Pedro, nem Tiago, nem João entendeu Paulo. Você acha que você vai entender? Agora você vai entender Paulo. Por quê? Agora você, gentil, está entendendo quem foi enviado para você, gentil. Ou melhor, com quem está a palavra de Deus a você que é gentil? Não está com Tiago, não está com Pedro, não está com João. A palavra de Deus para nós, os gentios, foi entregue ao apóstolo Paulo. Aliás, antes de eu ler Romanos 1, anote no seu caderno, e depois você lê, ou pode ler agora rapidinho, 1 Coríntios 3,10. 1 Coríntios 3,10. Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada. O que ele está dizendo? A graça foi dada para mim. Em outras palavras, não foi dada para Pedro, não foi dado para Tiago, não foi dado para João. 1 Coríntios 3,10, Paulo fez questão de deixar claro: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento. Então Paulo está dizendo: olha, a graça foi dada para mim, eu sou o apóstolo dos gentios. Então, gentios, ouçam a mim que vocês vão entender a graça de Deus em Cristo. Por isso também que 1 Coríntios 11:1, 1 Coríntios 11:1, Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Presta atenção no que eu vou falar. Pedro, Tiago e João imitavam Jesus de Nazaré. Alô? Pedro, Tiago e João imitavam Jesus de Nazaré. 1 João capítulo 1, João escreveu logo no comecinho, 1, 2 e 3. 1 João 1, João disse: o que vimos, o que ouvimos, o que nossas mãos tocaram, isso escrevemos a respeito de Jesus de Nazaré. Quer dizer, então, eles deixaram claro, nós quem? Pedro, Tiago e João, nós pregamos e ensinamos o que nós vimos e ouvimos de Jesus de Nazaré. Paulo não. Coríntios 3,10, Paulo disse: segundo a graça que me foi dada, por revelação de Cristo Jesus. Está entendendo? Eles pregavam Jesus de Nazaré, Pedro, Tiago e João. E Paulo, Cristo ressuscitado. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Em Cristo fostes batizados, em Cristo foste perdoado. Eles pregavam, Pedro, Tiago e João pregavam Jesus de Nazaré. Paulo pregava Cristo ressuscitado. Está claro ou não está claro? Agora você vai entender a Bíblia. Agora você não vai cair mais nessa de fogueira santa, de copo com água, óleo de Israel, caneta ungida. Por quê? Porque a vida em Cristo não tem esses rudimentos. Romanos 6,4, Paulo disse que nós andamos em novidade de vida. Romanos 6,4, quem está em Cristo anda em novidade de vida. Não anda com um copinho com água, com caneta ungida. Para que essa caneta, abençoado? Você acha que caneta pode mudar a sua vida no quê? Você acha que um copo com água vai mudar a sua vida no quê? O que muda a sua vida é o conhecimento da graça que você adquire, sabendo o que Jesus fez por você. E o que você já é diante de Deus. Você já é salvo, já é liberto, já é abençoado, você já está justificado. O conhecimento da graça muda a sua vida. Mas água, suco de uva, pão, essas coisas não podem mudar a vida de ninguém. Senão Jesus não precisava ter morrido na cruz, né, irmão? Para terminar, Romanos capítulo 1, versículo 5. O assunto é como entender Paulo. Para terminar com chave de ouro, Romanos 1,5, aliás, foi de Romanos 1,5 que Deus me deu a revelação desse ministério, do MGA. Ministério Graça e Apostolado. Saído de Romanos 1,5. Aonde Deus me deu a revelação para esse ministério. Romanos 1,5, veja lá, Romanos 1,5. Paulo disse: pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos o quê? Olha lá, ó, Romanos 1,5, entre todos os gentios. Está claro ou não está claro? O que Paulo está dizendo? Olha, nós fomos enviados por Deus para pregar aos gentios. Pregar o quê?
a graça e o apostolado. Que graça? A graça de Deus em Cristo. E o que é o apostolado? A sã doutrina. Ou seja, uma doutrina perfeita. Que você já é salvo. Você não será. Você já é salvo. Você já é liberto. Você não será. Você já é liberto. Você já é abençoado. Você não será. Você já é abençoado. Você já é justificado. Você não vai ser. Você já é justificado. Você já tem a vida eterna. Você não vai ter. Você já tem. Essa é a sã doutrina. Uma doutrina sadia, sã, perfeita. Que não tem defeitos. Não tem imperfeições. Romanos 1,5. Recebemos a graça de Deus em Cristo e o apostolado, ou seja, os ensinos do apóstolo enviado aos gentios, que somos nós. Está claro ou não está claro? Agora você pode dar glória a Deus, porque como entender Paulo? Conhecendo Paulo, você entende Paulo, que ele, não Pedro, nem Tiago, nem João, mas Paulo, foi enviado como apóstolo dos gentios, ou seja, o nosso apóstolo. 1 Timóteo 2,7, pregador, apóstolo e mestre dos gentios. Mestre, aquele que ensina. Quem é o nosso mestre não é Pedro. O nosso mestre não é João. O nosso mestre não é Tiago. 1 Timóteo 2,7, o nosso mestre, ou seja, quem nos ensina a graça de Deus é o apóstolo Paulo. Foi isso que ele disse em 1 Timóteo 2,7. Amém? Graça e paz, e eu declaro você com esse perfeito entendimento da graça e desse apostolado. Amém?